aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa quinta-feira falando sobre o nosso querido Victor Wembanyama, né? O Wembanyama, ele é de longe o melhor prospecto dessa próxima classe do draft. Ele é um dos prospectos mais empolgantes, né, da história da NBA. O Wojnarowski diz, inclusive, que o francês é o melhor prospecto da história. Eu não cravo que ele é o melhor prospecto da história, mas eu cravo que ele é o melhor prospecto que eu já vi. Dos que eu já vi, ele é o melhor. E nessa semana, nós descobrimos para qual time o Victor irá. Né? O San Antonio Spurs, ele venceu a loteria do draft nessa última terça-feira e será o time que terá a primeira escolha no draft. Então, já sabemos que o Wembanyama será jogador do San Antonio Spurs. A menos que um meteoro caia na Terra, o Wembanyama será escolhido pelo Spurs na first pick. E existe uma expectativa muito grande em cima desse ano de calouro do Wembanyama. Muita gente espera que ele consiga ter os melhores números de um novato na história da NBA. Muita gente tem essa expectativa e tem muito torcedor do Spurs já projetando uma possível ida para os playoffs por conta da chegada do Wembanyama. Mas será que é para isso tudo mesmo? Qual que deve ser o real impacto do Wembanyama nesse seu primeiro ano no San Antonio Spurs? Será que ele vai conseguir fazer o Spurs chegar numa pós-temporada? Nesse vídeo, eu irei dar a minha opinião sobre o possível impacto do Wembanyama em San Antonio, mas antes eu só vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, tá bom? Vamos lá, primeiro de tudo, só o Victor Wembanyama será o suficiente para fazer esse elenco do San Antonio Spurs se tornar um dos melhores elencos do Oeste, porque para o time brigar por playoff, vai ter que ter um dos melhores elencos do Oeste. Isso é inegável, ok? Beleza. Só a chegada do Wembanyama vai fazer isso com o elenco do Spurs? Na minha opinião, não, tá? O Spurs tem ótimas peças, né? Tem o Keldon Johnson, que é um jogador que a cada ano que passa mostra uma evolução. O Devin Vassell se mostrou um ótimo protótipo de two-way, né? O Jeremy Sochan teve um ótimo ano de novato, se mostrou um grande defensor. O Jones é um armador que, mesmo sendo baixo, se mostrou um cara que pode sim liderar o ataque. Então, o Spurs tem ótimas peças. Só que o Spurs ainda tem muitas lacunas no elenco. Lacunas que não serão totalmente preenchidas somente com o Victor Wembanyama. Obviamente que você tendo o Wemby ali no seu starting five, meu amigo, você já tem um ótimo starting five. Porque o Wembanyama é o Wembanyama. Ele é um cara diferente. Mas, para você ter um dos melhores elencos da conferência, você precisa ter o quê? Ter banco. Você precisa ter o quê? Opções. E o Spurs ainda não tem essas opções. Pode buscar na agência livre? Pode. Até porque o Spurs vai ter 54 milhões de dólares no cap para gastar. O Spurs vai ter grana. Só que e aí é a opinião minha, eu não vejo o Spurs gastando muita grana nessa agência livre. Por dois motivos. Primeiro, porque não é uma classe de free agents tão espetacular assim. Tem bons nomes, né? Chris Middleton, Vucevic, Christian Wood, né? James Harden, Kyrie Irving. Só que não tem um cara que você olha e fala, beleza, dá pra dar uma puta grana na mão desse cara que ele vai ser o melhor jogador do meu time durante muitos anos. Não. Não.
Eu não vejo nenhum jogador disponível nessa agência livre tendo esse potencial. Então, eu não vejo o Spurs gastando muita grana nessa agência livre, primeiro, por não ter um nome desse disponível, e também porque eu acredito que o Spurs vai querer acumular uma grana, vai querer ali fazer uma economia, primeiro, para garantir as renovações de alguns desses jogadores, e segundo, porque a classe de 2024, a classe de free agents de 2024 é muito melhor do que essa. Teremos em 2024, muito provavelmente, Jaylen Brown e Klay Thompson, né? Principalmente o Jaylen Brown é um cara que eu vejo o San Antonio dando ali 50 milhões na mão dele. Eu vejo. Então, o Spurs tem muitos buracos, tem muitas lacunas nesse elenco que não devem ser preenchidas já nessa off-season. Então, o Spurs brigar por playoffs é algo que eu acho difícil de acontecer nesse primeiro ano, tá? Eu acho muito difícil. Muito difícil mesmo, até por conta da concorrência, né? A concorrência do Spurs vai ser dura. Oklahoma deve evoluir pra caramba. O Oklahoma deve brigar muito forte nessa próxima temporada. Deve brigar por vaga direta nos playoffs. O Dallas Mavericks, se tudo der certo, vai vir mais forte. O Blazers também deve vir mais forte. Utah Jazz. Lakers deve seguir competitivo. Clippers. Próprio Golden State. Assim como todas as outras equipes que já brigaram na parte de cima da tabela nessa última temporada. Então, eu não acho que a simples chegada do Wembanyama, que não é tão simples assim, eu não acho que a chegada dele vai ser o suficiente pro Spurs dar um clique e brigar por playoffs. Eu não acho que isso vai acontecer. Agora, não é porque eu não vejo o Spurs brigando por playoffs, não é porque eu não vejo o Spurs brigando por pós-temporada, que eu não acho que o Wembanyama vai ter um puto impacto na equipe e na liga. Para mim, o Wembanyama tem tudo para causar, sabe, para causar um grande impacto na NBA. Tanto na defesa como no ataque. Eu acho que o Popovich, ele vai dar total liberdade pro Wembanyama jogar. Eu acho que o Popovich, nesse primeiro ano do francês, vai deixar ele livre para jogar da forma com que ele quiser, até pro cara ter as dores de amadurecimento. O Wembanyama, ele vai errar pra caramba. Ele vai ter noites ruins. Ele vai terminar um jogo com 30% no field goal, com 5 turnovers. Isso vai acontecer. Sabe por quê? Porque é um moleque de 19, 20 anos. É um menino que vai precisar se desenvolver. E o Popovich sabe muito bem como essas dores de amadurecimento, de crescimento, são importantes para o cara. Tanto que no primeiro ano do Keldon Johnson, no primeiro e no segundo ano dele, cara, o Popovich deixou o Keldon Johnson jogar. E hoje o cara, ele é um ótimo jogador. Ele amadureceu pra caramba. Assim como aconteceu temporada passada com o Jeremy Sokan, assim como ele fez com Tim Duncan, assim como ele fez com o DeJounte Murray, assim como ele fez com o Tony Parker, assim como ele fez com todo mundo. O Popovich, ele deve sim dar total liberdade pro Wembanyama nesse primeiro ano dele. E tendo essa liberdade, o Wembanyama ele pode ter números e atuações muito, muito espetaculares. Eu acredito que o Wemby, como os americanos já estão chamando ele, né, de Wemby, ele tem um potencial de ter uma temporada de calouro tão boa quanto do Paolo Banchero. Ah, Luiz, mas o Banchero ele chegou muito melhor fisicamente do que o Wembanyama, concordo, tá? O Banchero chegou com o corpo pronto para a NBA, o Wembanyama não. Só que o Banchero, ele não chegou, né, com o mesmo arsenal ofensivo que o Wembanyama. Ah, mas ele não vai poder ir pro contato, ele vai sofrer com o Embiid, com o Giannis, vai sofrer, assim como qualquer novato sofreria. Só que a diferença é que o Wembanyama, ele não precisa ir pro contato para pontuar. Ele não precisa se impor fisicamente para pontuar. Por quê? Porque ele tem
várias ferramentas. Ele é um cara que consegue arremessar de todas as áreas da quadra. Média distância, no corner, no perímetro, na cabeça do garrafão. Tem fadeaway, tem step back, cria bem seu arremesso, joga bem no 1 contra 1, joga bem no post. Então, o Wembanyama, ele tem tantas ferramentas que a questão física pode acabar nem sendo uma grande questão assim no seu primeiro ano, porque ele consegue burlar essa sua extrema magreza. Ele consegue burlar isso. Então eu vejo o Wembanyama tendo essa liberdade no San Antonio, podendo ter números tão bons quanto o do Paulo Banchero e tendo um plus, que são os números defensivos. Para mim, o Wemby, ele tem grandes chances de terminar essa temporada de calouro com pelo menos 2 blocos de média. Ele tem condições disso. Porque ele tem uma envergadura muito assustadora. E diferente do que muita gente acha que ele vai jogar como pivô, eu acho que ele vai jogar como ala pivô. Então ele vai, na maioria das noites, marcar jogadores menores do que ele. Até porque não é fácil achar caras maiores do que o Wembanyama, né? Porque o cara é um ET. O cara é um ET. Então, eu acredito que ele deve ter pelo menos aí uns 18, 20 pontos de média no seu primeiro ano e pelo menos uns 2 blocos de média. Então, mesmo eu não vendo o Wembanyama tendo um grande impacto coletivo nesse seu primeiro ano, porque eu não acho que ele vai fazer o Spurs ir para os playoffs, eu vejo ele tendo um grande impacto individual. E no médio e longo prazo, o Wembanyama, ele pode ser uma peça muito importante para o Spurs conseguir reforços. Porque o francês, ele é aquele tipo de jogador que atrai agentes livres. Eu acredito que em 2024, na off-season de 2024, muitos agentes livres vão estar de olho no Spurs porque vão querer jogar com o Wembanyama. E também porque o Spurs deve ter um belo espaço no teto salarial para gastar, para ser preenchido na off-season de 2024. Eu tenho altas expectativas com o Wembanyama, assim como todo mundo. Eu acho muito difícil que ele não dê certo na NBA. A única coisa que pode impedir o Wembanyama a se tornar esse monstro que todo mundo acha que ele vai se tornar são lesões. E vamos torcer demais para que isso não aconteça. Se ele não tiver uma lesão muito séria nesses seus primeiros anos, a tendência é que daqui 3, 4 anos ele já seja um dos melhores jogadores da liga. Isso não é exagero. O caminho natural do Wembanyama é esse. É esse. E estando em San Antonio, na boa, a minha empolgação, ela cresce muito mais. Porque ele vai estar num ambiente perfeito para se desenvolver da melhor forma. Vai estar em uma franquia que tem uma cultura vencedora. Vai jogar para uma torcida que tem paciência com os jovens. Porque é uma franquia acostumada a desenvolver os seus próprios jogadores. Então, a torcida vai ter paciência com o Wembanyama. Não vai ser uma sequência de 2, 3 jogos ruins que vai fazer a torcida questionar ele. E ele vai estar na mão do Greg Popovich no seu primeiro ano, tá? Inclusive, eu acho que o Wembanyama pode acabar fazendo o Popovich estender um pouquinho mais a sua carreira de treinador. Porque eu acredito que o Popovich só vai se aposentar quando ele lapidar o Wembanyama. Eu acho que ele vai lapidar o Wembanyama primeiro, vai deixar ele pronto e aí depois ele se aposenta. Pelo menos é a sensação que eu tenho. É a sensação que eu tenho. Porque não é todo dia que você tem um talento geracional nas mãos. O Popovich teve alguns. O maior deles, Tim Duncan. E talvez não, né? E agora ele terá outro talento geracional nas mãos. Então,
eu acredito que a chegada do Wembanyama pode acabar estendendo um pouquinho mais a carreira do Popovich. Então, assim, essa é a minha opinião sobre o impacto que o Wembanyama pode ter nesse seu primeiro ano, e eu quero saber a sua. Você acha que o Wembanyama vai conseguir fazer o Spurs brigar por playoffs, ou assim como eu, você acha que nesse primeiro ano não vai dar? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, peço para que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. E é isso. Tamo junto. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.